Boa noite a todos. Peço desculpa pelo atraso, tive algumas dificuldades técnicas. Eu vou hoje então fazer o Evangelho no Lar, representando a minha mãe, Helenita, que não pôde estar conosco em função de outro compromisso. Vamos começar então fazendo a nossa prece inicial, pedindo amparo aos nossos amigos espirituais, que eles estejam conosco nesse momento, nos iluminando, garantindo com que tenhamos um bom evangelho e que possamos dar o melhor de nós na transmissão desses tão sublimes ensinamentos. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de espalhar a Tua palavra e que seja um bom evangelho, que assim seja. Vamos começar então com uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Na página 142, a mensagem no bem de todos. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Encarna-se e reencarna-se o Espírito na terra, a fim de aperfeiçoar-se no rumo das instâncias superiores do universo. Não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo que a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida, na cegueira com que inventa fantasiosas necessidades. O dono do pomar não comerá dos frutos, senão a cota compatível com os recursos do estômago. O atacadista de algodão vestirá uma camisa de cada vez. Entretanto, o cultivador e o negociante serão abençoados nos céus, se libertam os valores que administram, em louvor do trabalho que dignifica, da educação que eleva, da beneficência que restaura ou da fraternidade que sublima. Atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideais de melhoria, mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos, em matéria de aquisições passageiras, a fim de conquistarmos, sem atritos desnecessários, os talentos que nos faltam. Ainda não se viu homem no mundo cercado de tesouros infrutíferos que se livrasse, tão somente por isso, das leis que regem o sofrimento e a enfermidade, a velhice e a morte. Respeitemos os princípios divinos do bem para todos. Confiemos, trabalhando, caminhemos, servindo. Não te deixarei, nem te desampararei, disse-nos o Senhor. Sim, o Senhor jamais nos deixará, nem nos desamparará. Mas se não queremos experiências dolorosas, espera naturalmente que não nos releguemos à ilusão, nem lhe desprezemos a companhia. Essa mensagem nos traz, então, um ensinamento de que nós devemos sim procurar trabalhar e prosperar na vida material, mas que não sejamos ambiciosos a ponto de não dividir e de esquecer de trabalhar e servir ao próximo. Afinal, esse é o intuito de estarmos aqui, vivendo em sociedade, que nós possamos sempre dividir para multiplicar e que em todo o nosso caminho nós entendamos que o Senhor jamais nos deixará, ainda que por muitas vezes pareça que seja isso que acontece. Deus está sempre conosco. Muitas vezes nós não entendemos no momento
que alguma dificuldade aparece, mas lá na frente, às vezes não tão distante daquele momento, se mostra o motivo e a razão por aquela determinada situação ter nos aparecido. Então sigamos em frente, sempre confiando em Deus. Para o nosso evangelho hoje, a leitura, eu abri aleatoriamente, a leitura que veio foi sobre a instrução dos espíritos quanto à ingratidão dos filhos e os laços de família. Essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo foi ditada por Santo Agostinho em Paris, em 1862. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente, para analisar-lhes as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam, então, boas resoluções. Compreendem que para se dirigirem a Deus só existe uma senha, a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É então que, por esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade se desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de renunciarem a si mesmo, mas sobretudo a de amar aqueles que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se preparara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo em cujo meio for chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada, com efeito, nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar os olhos ao passado. Para entender essa relação nossa com os nossos pais e nossas com os nossos filhos, nós precisamos ter sempre a ciência que ninguém que está aqui nasceu agora pela primeira vez. Nós já trazemos de outras existências, de outras encarnações, muitos dos sentimentos que hoje nós sentimos. Aquele filho
que nasce tão pequeno, na verdade ele já carrega consigo muitos sentimentos. Pela misericórdia divina, nós esquecemos aquilo que já passou. Pois se nós lembrássemos, talvez seria ainda mais difícil essa convivência. Então, quando nós voltamos para amar, para ser amado, para perdoar e para ser perdoado. E essa tarefa é das mais difíceis. Por isso que nós dizemos que a primeira caridade, ela existe dentro da família. É muito mais fácil se dar bem, ser amigo, ser bonzinho, ser mais sincero, talvez caridoso com aquelas pessoas que não estão no núcleo familiar. Porque daquelas pessoas a gente vai passar ali 1, 2 horas, ou seja, no trabalho 8 horas, mas é dentro da nossa casa que está o primeiro desafio. Então que nós busquemos esse entendimento de perceber que assim como nós tivemos as nossas dificuldades com os nossos familiares, nossos irmãos, nossos pais, os nossos filhos também vão passar por isso. E hoje, mais maduros, mais instruídos sobre isso, cabe aos pais, a esses espíritos que já chegaram antes, conduzir, aconselhar e amar esses pequenos que vêm para nós agora. Cada ser é único. Cada um dos filhos, ainda que nós tenhamos 4, como eu tenho, ou só um, cada pessoa é única e carrega consigo dores, rancores e também amores, que nós, enquanto pais, nós, enquanto cidadãos, consigamos sempre extrair de cada um que passa por nós o melhor deles. Claro que não é tarefa fácil. É todos os dias um pedaço nessa caminhada. Mas quanto mais nós confiamos em Deus, quanto mais nós entendemos o quão grandiosa é a tarefa do pai, da mãe, da família nesse contexto, mais êxito nós teremos na tarefa. Eu agradeço muito pela companhia de vocês. Espero que tenha conseguido transmitir um pouco da palavra. Deixo aberto nos comentários se alguém quiser comentar alguma coisa, tiver alguma dúvida, precisar de algum amparo, de algum auxílio, pode nos chamar, que a gente está aqui sempre para contribuir e para tentar levar um pouquinho do que a gente já aprendeu. Vamos fazer a prece então. Eu separei uma prece que tem muito a ver com a leitura. É uma prece que também está no nosso Evangelho, é a prece pelos espíritos endurecidos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo que Ele nos auxilie a expandir o nosso conhecimento, o nosso entendimento, para que o nosso coração esteja limpo e a nossa mente preparada para essas palavras. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que estão ainda nas trevas da ignorância e vos desconhecem, notadamente. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-los compreender que induzindo os homens ao mal, obsediando e atormentando-os, prolonga seus próprios sofrimentos. Fazei com que o exemplo de felicidade de que gozais seja um encorajamento para todos. Espíritos que vos comprazei ainda no mal, vindes de ouvir a prece que fizemos por vós. Ela deve vos provar que desejamos fazer o bem, embora fazais o mal. Sois infelizes porque é impossível ser feliz fazendo o mal. Porque, pois, permanecer em pena quando dependente de vós dela sair? Olhais os bons espíritos que vos cercam, vede quão são felizes,
e se vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade. Direis que isso vos é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porque Deus vos deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Quer dizer que a felicidade e a infelicidade, ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes vontade de fazê-lo, podeis ter a vontade de fazer o bem e ser feliz. Voltai seus olhares para Deus, elevai-vos um só instante até Ele pelo pensamento, e um raio de sua divina luz virá vos esclarecer. Dizei conosco essas simples palavras: Meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me. Experimentai o arrependimento e fazei o bem em lugar de fazer o mal, e vereis que logo sua misericórdia se estenderá sobre vós, e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que sentis. Bons espíritos, fazei com que essas palavras encontrem o acesso nessas almas ainda atrasadas, a fim de que ajudem a se aproximar de Deus. Nós vos pedimos, em nome de Jesus Cristo, que teve um tão grande poder sobre os maus espíritos. Que assim seja. Assim nós encerramos então o nosso evangelho de hoje, pedindo ao nosso Pai amado, aos nossos amigos espirituais, que protejam os nossos lares, que iluminem a nossa família, os nossos vizinhos, que estejam adiante das decisões dos nossos governantes, para que o nosso povo não padeça de fome e que cada um de nós possa, a cada dia, buscar o seu melhoramento, confiando no bem e no amor divino daquele que um dia esteve nessa terra para nos dar o exemplo de que nada pode superar a caridade e o amor ao próximo. Que o Senhor nosso Deus esteja sempre olhando por nós e que nós tenhamos resignação e que possamos sempre nos arrepender de todo o mal que façamos, que causamos ou que escolhamos para a nossa vida e para a vida daqueles que estão conosco nessa caminhada. Muito obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse planeta resgatando os nossos erros, corrigindo os nossos maus passos, e que a Tua luz, Pai, esteja no coração de cada um de nós. Que assim possa ser. Que Jesus esteja então com vocês. A nossa mensagem foi transmitida. Que tenham uma boa semana. Muito obrigada.